pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal. Nós vamos para o vídeo de correção da semana 4 do 6º ano do PET volume 7 de matemática. Se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com os seus colegas, vamos para as questões. Estamos aqui com a semana 4 para encerrar o nosso PET volume 7 e na questão número 1 diz que a professora de matemática desenhou no quadro da sala de aula o seguinte quadrado. Nós temos um quadrado de lado de 7 centímetros. Em seguida, ela realizou o diálogo abaixo com sua turma. A professora disse: turma, se a medida do lado desse quadrado dobrar, o perímetro dobra. A turma respondeu que sim. De acordo com o desenho e diálogo da professora com a turma, pode-se afirmar que a resposta da turma está correta ou não? Justifique sua resposta com cálculos. Bom, o perímetro, ele é a soma de todos os lados de uma figura. Nós temos um quadrado, ele é uma figura que tem os 4 lados iguais. Então, no caso aqui do quadrado que a professora desenhou, todos os lados medem 7 centímetros. Então, o perímetro dessa figura, da primeira figura que ela desenhou, é 7, mais 7, mais 7, mais 7. A gente poderia dizer também 7 vezes 4, né? Então, o perímetro aqui dá 28 centímetros. Aí, o que a professora disse é que se dobrasse o lado, do quadrado, se o perímetro também seria o dobro. Então, se eu fizesse aqui um quadrado maior e dobrasse, tivesse aqui 14 centímetros, que é o dobro de 7, qual que seria o perímetro? Bom, então o perímetro aqui seria 14 mais 14 mais 14 mais 14, que daria 56 centímetros. Então, no quadrado aí de lado igual a 7, nós temos um perímetro igual a 28 centímetros. Com o lado valendo o dobro, 14 centímetros, nós temos um perímetro igual a 56 centímetros. Então, a gente repara que se eu multiplico o lado por 2, eu também multiplico o perímetro por 2. Então, sim, a resposta da turma está correta e os nossos cálculos estão aí justificando, Então, o perímetro aí no caso do quadrado, ele acompanha o lado. Dobrei o lado, eu dobro o perímetro. Se eu triplicar o lado, eu vou triplicar o perímetro e assim por diante. Então, a resposta aí da turma está correta. Questão número 2. Considere a figura formada por 9 quadrados com 2 centímetros de lado cada um. Nós temos uma figura, ela é formada por 9 quadradinhos e cada quadrado tem aí 2 centímetros de lado. Priscila quer desenhar uma ampliação dessa figura usando quadrados que tenham como medida de lado o dobro da medida do lado dos quadrinhos indicados. Se a Priscila preencher a ampliação com quadrinhos idênticos ao da figura inicial, ela poderá concluir que a nova figura será formada por 8, 12, 18 ou 36 quadrinhos. Então, eu fiz um desenho aqui para a gente tentar demonstrar uma ampliação. Então, no meu desenho, eu vou considerar que ele tem 4 centímetros de lado, porque pediu para a gente dobrar, Olha, ela quer uma ampliação usando quadrados que tenham como medida de lado o dobro da medida dos quadrinhos originais. Então, aqui a gente passa a ter 4 por 4 centímetros em cada quadrinho desse. E aí, se eu for preencher um quadrinho desse por quadradinhos de 2 por 2, o que vai acontecer? Eu pego cada lado desse aqui, olha, e divido por 2, não é? 2 aqui e 2 aqui. Então, quantos quadrados desses de 2 centímetros eu vou ter aqui dentro, olha? Então, dentro de cada quadrado novo de 4 centímetros, eu posso desenhar 4 quadradinhos aí de 2 por 2, Então, desenho aqui para vocês verem, olha, a gente consegue colocar 4 quadrinhos 2 por 2 dentro de cada quadrado desse 4 por 4. Se dentro de cada um eu consigo colocar 4 quadradinhos iguais ao original. E ao todo nós temos 4 quadrados desse novos, São 9 quadrados, olha, esse maior aqui azul, o quadrado inteiro ele é 9
quadrados, ela é 3 por 3. Então, eu tenho 4 quadradinhos, 2 por 2, dentro de cada um de 9 dos quadrados. Então, a nossa figura original, a nossa figura nova, né? Ela vai ser composta por 36 quadrinhos, igual ao do original. A gente pode até contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas nem precisa contar tudo, né? São 4 quadrinhos dentro dos 9 quadradinhos, então nós vamos ter o total de 36. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra D. Então, a nova figura ela vai ser formada por 36 quadradinhos. Questão número 3. Na figura abaixo há 2 quadrados cujas medidas de suas áreas estão indicadas. Pinte de vermelho o quadrado que possui medida do perímetro igual a 40 centímetros. Bom, então, o quadrado é aquela figura que possui os 4 lados iguais. Então, todos têm a mesma medida. E para a gente calcular a área do quadrado, nós temos lado vezes lado ou lado ao quadrado. Como eu já conheço a área e ele tem os 4 lados iguais, eu consigo determinar o valor do lado. Então, eu vou dizer aqui, olha, vamos começar pela figura 1, que lado ao quadrado é igual a 100. Então, o lado vai ser a raiz de 100, né? A gente tem o L elevado a 2, é uma potência, e a operação inversa à potência é raiz. Por isso que o 2 passa para lá como raiz quadrada. Então, o nosso lado aqui vai ser 10 centímetros. O perímetro é justamente a soma dos lados. Então, o nosso quadrado grandão ele passa a ter 10 centímetros, né, de lado. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10, né? 10 vezes 4 vai dar 40 centímetros. Então, a gente vê que o que vocês vão pintar de vermelho aí vai ser já de cara esse primeiro quadrado. Eu não vou pintar que vai ficar tudo borrado, mas vocês vão pegar o primeiro aí e vão pintar ele aí de vermelho, tá? Que é a nossa resposta correta. No caso do segundo aqui, olha, nós vamos ter lado ao quadrado igual a 40. O lado é a raiz de 40 centímetros, não tem raiz específica, a gente não precisa calcular aqui, mas a gente já sabe que não vai dar 10 centímetros. Então, o correto aí é o primeiro quadrado que tem 100 centímetros quadrados, ele que vocês vão pintar de vermelho. Aí vem perguntando, né? Pede para responder as questões. Para todo polígono, é válido dizer que se conhecemos a área, imediatamente conhecemos o seu perímetro? Bom, então a gente pode definir que não, né? Não, só para eu conhecer a área de qualquer polígono não significa que eu consigo determinar o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, para determinar o perímetro, eu tenho que conhecer a medida de todos os lados. No caso do quadrado, a gente conseguiu determinar o valor aí do lado porque ele é uma figura regular. Todos os seus lados têm a mesma medida. Então, eu conheço a fórmula da área, então eu consigo achar o valor do lado. Vamos supor que eu estou falando de uma figura que tem 5 lados, cada lado com uma medida diferente. Então, eu conhecer a área não necessariamente me ajuda a encontrar o valor do lado sem eu ter outros elementos. Então, não dá para determinar o valor da área de qualquer perímetro só conhecendo. Não dá para determinar o perímetro, né, de qualquer polígono somente conhecendo a área. A gente tem que, para falar em perímetro, eu tenho que conhecer os lados. Então, tá aqui uma resposta possível aí para essa questão. A letra B, como você poderia diferenciar área e perímetro? Então, a gente pode dizer que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, enquanto a área é a superfície que é delimitada pelos lados da figura. Então, se eu venho aqui e desenho um triângulo, o perímetro desse triângulo, que está desenhando mais bonitinho aqui. Então, o perímetro desse triângulo seria a medida a soma de todos esses lados aqui, ó, da linha que delimita. Eu somaria aqui, por exemplo, 3, 5 e 4, eu teria o perímetro. O que é a área? A área é toda essa superfície, isso que eu estou colorindo de amarelinho aqui, olha, todo esse espaço, tá vendo? Olha, toda essa superfície que está dentro das linhas, né, do lado aí dessa figura. Então, a área, ela é a superfície que está delimitada aí pelos lados da figura que nós criamos, enquanto o perímetro é a soma desses lados, ok?
Vamos para a letra C, que a questão continua. Qual a relação que existe entre lado e perímetro e entre o lado e a área? Então, nós já vimos que o perímetro ele vai aumentar ou diminuir na mesma medida, né, na mesma proporção que o lado. Então, se eu dobrar o lado, eu vou dobrar o perímetro. Se eu reduzir o lado pela metade, eu vou reduzir o perímetro pela metade. No caso da área, o aumento ele é maior, né? Então, se eu tenho uma figura e eu vou dobrar o lado, por exemplo, né, um quadrado, e eu dobro o lado do quadrado, eu vou ter uma área que vai ser, na verdade, 4 vezes maior do que a original. A questão número 4, ela diz o seguinte: escolha o número no tabuleiro e responda verdadeiro ou falso para a respectiva pergunta. A cada acerto, você pinta o quadrinho de azul. Para cada erro, você anula o quadro com um X. A intenção é que você pinte toda uma coluna, linha ou diagonal. É como se fosse um jogo da velha, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí, pegar um azulzinho aqui. Para cada número, tem uma afirmativa. Vocês vão classificar, vocês vão escolher aqui alguns números, tá? Que vocês quiserem. E vocês vão classificando as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Se você acertar, você vai vir aqui, por exemplo, o número 1, vamos supor que você escolheu o número 1, você escolheu o verdadeiro para ela. Se ela realmente for verdadeira, você vai colorir. Se for falsa e você colocou verdadeiro, você vai fazer um X. Vamos supor que eu escolhi a 2, eu falei que ela era falsa e ela é verdadeira. Se eu errei, eu ponho um X. O que é a intenção? Vocês vão preenchendo até conseguir colorir toda uma linha, ou toda uma coluna, ou uma diagonal. Tendo feito linha, coluna ou diagonal, ganhou, tá? Então, vocês vão classificar como verdadeiras ou como falsas, cada uma delas, e aí vão corrigir. O que eu vou fazer? Vocês vão dar uma pausa aqui no vídeo, vão ler, vão classificar como verdadeiras e falsas, e vão, né, para ter a resposta de vocês. Eu vou colocar aqui se é verdadeira ou falsa, vocês vão conferir a resposta de vocês. Se você acertou, colore o quadrinho de azul. Se errou, faz um xizinho até completar o seu jogo da velha, beleza? Então, dá uma pausa, completa de vocês. E aqui a gente vai dar prosseguimento classificando como verdadeira ou como falsa cada uma das afirmativas. A primeira afirmativa diz que é o seguinte: um quadrado teve as medidas de seu lado duplicada. Agora, seus lados medem 9. Então, a medida da área inicial era 20,25. Bom, se eu dupliquei e agora vale 9, significa que o lado anterior valia 4,5. E 4,5 vezes 4,5, de fato, vai dar 20,25 centímetros quadrados. Então, a primeira é verdadeira. Se você colocou verdadeira, acertou, pode colorir o quadrinho aí de azul. A 2 diz que todo quadrado tem a medida do seu perímetro quadruplicada. Então, todo quadrado que tem a medida do seu perímetro quadruplicada tem a medida da sua área multiplicada por 16. Bom, a gente já viu lá na relação de lado, né, com área. Então, se eu dobrar o lado, eu vou quadruplicar a área. Se eu quadruplicar a área, eu sim, o perímetro, eu sim vou multiplicar a área por 16. Porque quadruplicar a área é o mesmo que eu quadruplicar o lado, né? Então, essa relação também está correta. A 2 também é verdadeira. Então, se você escolheu a 2 e marcou verdadeiro, pode colorir o seu quadrinho de azul. Se tiver marcado falso, dá um xizinho nele. A 3, todo quadrado, tem a medida de sua área duplicada, né? Todo quadrado que teve a medida da sua área duplicada, também teve a medida do seu lado duplicada. Então, não é verdade, né? A gente já viu lá que se eu duplicar o lado, eu, na verdade, vou quadruplicar a área. Isso estaria certo se fosse perímetro. Então, essa 3 aqui é falsa. Se você marcou falsa nela, se acertou, pode colorir o seu quadrinho de azul. Um quadrado de medida de área igual a 100 centímetros teve o lado reduzido pela metade. Então, a sua nova área mede 50. Bom, se o lado ele tem 100 centímetros quadrados, nós já vimos lá na exercício anterior, então, que o lado é 10 centímetros.
Se eu passar isso aqui pela metade, reduzir pela metade, eu estou falando de um quadrado que tem lado igual a 5. Então, a área seria 5 vezes 5, que daria 25 centímetros quadrados, e não 50. Então, a 4 também é falsa. Se você escolheu ela e classificou como falsa, pode colorir seu quadrinho de azul. Se não, risca ele porque ela é falsa. A número 5, um quadrado, então, um quadrado com perímetro medindo 24 tem a área também medindo 24. Então, se o quadrado tem perímetro 24, eu posso dizer que o lado dele mede 6, porque 24 dividido por 4 dá 6. O quadrado ele tem todos os lados de mesma medida. Se o lado mede 6, a área é 6 vezes 6, que dá 36. Então, a 5 também é falsa. Se você marcou como falsa, você acertou. A número 6, um quadrado de perímetro medindo 60 tem área medindo 225. Se o quadrado tem o perímetro valendo 60, eu posso determinar aí quem é o lado dele. É só dividir 60 por 4. O lado, então, dá 15. Tá? Um pouquinho embaixo. Se o lado é 15, a área é 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá 225 centímetros quadrados. Então, a 6 é verdadeira. Se você marcou como verdadeira, acertou. A 7, um quadrado tem seus lados reduzidos à terça parte. O seu perímetro também é reduzido à terça parte. Verdade, nós já vimos que aquilo que acontece com o lado também acontece com o perímetro. Dobrei o lado, eu dobro o perímetro. Estou dividindo aí o lado por 3, divido o perímetro por 3 também, verdadeiro. A número 8, as medidas do lado e do perímetro do quadrado são diretamente proporcionais. Verdade, né? Então, dobrei uma, dobra a outra, aumenta aí na mesma proporção. Dividi uma pela metade, divido também o perímetro pela metade, na mesma proporção. Então, a número 8 também é verdadeira. A número 9 diz que as medidas do perímetro e da área de um quadrado nunca podem ser iguais. Não é verdade. Vamos supor que eu tenho um quadrado que tenha lado igual a 4 centímetros. O perímetro desse quadrado vai ser 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, 4 e 4, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 centímetros. A área desse quadrado vai ser 4 vezes 4, que dá 16 centímetros quadrados. Então, a gente tem aqui um exemplo em que a área e o perímetro são iguais. Então, a afirmativa de que perímetro e área nunca podem ser iguais é falsa. Então, a gente está aí com a classificação. É só você conferir aí com as suas respostas. Tá? Aquelas que você acertou, você pode colorir seu quadrinho de azul. Aqui você errou, você vai fazer um xizinho. Eu espero que vocês tenham conseguido aí completar uma linha, uma coluna ou uma das diagonais de forma correta. Eu encerro aqui a correção, então, da semana 4. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Bons estudos e até o PET 8.